Irmãos, muitas das vezes, quando as portas se fecham, a gente fica triste, cabisbaixo, decepcionado, muitas das vezes irritado, furioso, sem entender nada, meio perdido, e aí nós questionamos: Senhor, por que isso? Por que permitiu isso? Estava tão bem aqui. Não é assim que funciona muitas das vezes no nosso coração, na nossa mente? A tendência de quando alguma porta boa se fecha na nossa vida é logo murmurar. Quando a porta é ruim, algum ciclo ruim, a gente louva a Deus. Mas quando é um ciclo bom, uma empresa boa que você estava, um relacionamento bom, e aí você não tem mais aquele relacionamento, ou qualquer outra porta agradável que tenha se fechado, a gente fica triste. No entanto, a gente acaba se esquecendo que Deus ele tem um plano para cada um de nós, e a nossa vida não pode ficar sempre naquela mesmice. Quando nós entregamos na nossa vida ao Senhor, Ele quer nos renovar cada dia mais. Imagina os discípulos. Deus podia muito bem usar os discípulos ali, Pedro pescando, falando do amor de Deus para aqueles pescadores, mas Cristo queria muito mais na vida de Pedro. E aí o chamado dele mudou toda a vida daquele homem. Ele poderia falar assim: caramba, as portas se fecharam, eu não estou mais conseguindo pegar nenhum peixe aqui e tal. Não estou dizendo que foi isso que aconteceu com ele. Mas se ele insistisse em ficar ali pescando, poderia sim Deus travar ele não pescar nada ali, ao ponto dele ficar frustrado e falar: não, Senhor, realmente eu vou te seguir. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se tua vida está em Cristo, você entregou tua vida para Jesus, descansa no Senhor, meu camarada. Fica tranquilo, que tudo em volta de você pode estar explodindo, caindo aos pedaços, você vai ser guardado, você vai ser protegido. Fica tranquilo. E ainda que seu corpo, exterior, um dia se corrompa, venha a doença, a morte, seja lá o que for, o teu espírito está com o Senhor. Fica em paz. O segredo é, mesmo que você não entenda o que está acontecendo, confia no Senhor. Não reclame, não murmure. A nossa tendência, a tendência da nossa carne é reclamar. Ela vai aproveitar qualquer deslize para falar: tá vendo aí, ó? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Como a mulher de Jó falou para ele, mas seu pensamento tem que ser diferente dessa mulher. Você tem que abençoar o teu Deus, abençoar as pessoas e declarar bênçãos sobre a tua vida também. Se uma porta se fechou, pode ter certeza que outra vai se abrir. E eu digo mais, ainda que essa porta tenha se fechado por um erro teu, e eu vou dar um exemplo agora: se você está na empresa, você está ali se corrompendo, você está roubando, ou está na empresa onde você está oferecendo serviço ilícito para algumas pessoas, pode-se dizer que ali você mesmo está fechando aquela porta ali, com seus pecados, seus erros, mas ainda assim, Deus está permitindo essa porta se fechar para você cair em si, para você não ficar achando que aquela empresa é tudo na tua vida, você está num relacionamento que está te afastando de Deus. Essa porta vai se fechar talvez porque você mesmo cedeu aos seus desejos, às suas carnes, mas Deus vai permitir essa porta se fechar para você cair em si também. Essa pessoa ir embora para você se libertar e conhecer uma pessoa de Deus na sua vida. Então fica ligado, quando uma porta se fecha na sua vida, não reclame sem antes entender o porquê, porque lá na frente que você vai entender. Agora você realmente não entende. Se eu tentar adivinhar o que vai acontecer daqui a 5 segundos, talvez não aqui, mas em volta aí do mundo todo já alguma coisa aconteceu. Em 5 segundos as pessoas podem perder uma vida, tomar um tiro, morrer, ou pessoas podem nascer. Em 5 segundos o telefone pode tocar e você vai atender e ver que uma bênção muito grande chegou na tua vida. Então tudo pode acontecer. Mas eu consigo adivinhar isso? Não consigo. Mas o Senhor conhece. 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos, minutos, horas, dias, anos. O Senhor conhece. Então descansa nele. Se Deus fechar uma porta na tua vida, não reclame, não murmure. Essa porta pode te levar a um lugar que você não quer lá no futuro. Lembro-me de uma empresa que eu trabalhava, eu queria sair de lá, eu não aguentava mais e fui fazer um curso em outro lugar. E quando eu orei ao Senhor, eu tive um sonho de eu entrando nesse curso, chegava ali em cima, a porta era muito estreita e eu falava assim: caramba, isso é para me impedir, mas eu não vou me impedir. Passei, me arranhei todinho no curso e entrei. Acordei achando que, é benção, eu vou lá, eu consegui passar. Entendi que aquela porta estreita no sonho era para me impedir, era impedimento. Na verdade não era o Senhor travando a porta e eu insistindo para entrar. O que aconteceu? Perdi dinheiro naquele curso, o curso era ruim, eles me prometeram uma coisa e não era, e aí eu tive que sair de lá. Saí, quebrei o contrato, orei o Senhor, e aí quando eu orei o Senhor com o coração aberto, porque quando eu orei a primeira vez, o meu ego, minha vontade estava lá em cima, não, tem que fazer esse curso e tal. Quando eu quebrei a cara, que eu descansei no Senhor, Deus me levou para o curso certo, fiz o curso, foi maravilhoso, aprendi a profissão e trabalho até hoje com isso. Mas aquela porta que estava se fechando para mim no sonho, eu acreditava que não era Deus que estava fechando, eu acreditava que era o inimigo fechando, me impedindo, e eu tenho que fazer, e fui com a minha própria força. Quebrei a cara.
Mas quando eu caí em si, que eu quebrei a cara e orei, aí sim ele me alinhou para o caminho certo. Então fica descansando no Senhor. Se as coisas estão acontecendo de errado, se alguém saiu da tua vida, foi embora e você percebia que aquilo ali realmente não era bom para a tua vida, descansa no Senhor. Deus vai trazer pessoas boas para próximo de você. Você estava num lugar onde ninguém te valorizava, Deus está te afastando. É aquele ditado: Deus escuta conversas que você não escuta. Às vezes aquelas pessoas não eram fiéis a ti como amizade e você era fiel a essas pessoas, Deus não gostou disso e te afastou. Eu lembro da minha juventude, né, eu tinha um amigo, então esse amigo ele estava muito abusado já estava passando do ponto. Só que ao invés de chegar para ele e falar que ele estava abusado, eu jovem, com 22 anos, né, acabei fazendo besteira, ficava falando para um e pro outro: pô, fulano é chato, pô, fulano não sai daqui de casa, aquilo tudo. E aí um dia esse fulano chegou para mim e falou assim: irmão, eu não sei o que está acontecendo, o Senhor está botando no meu coração que ele vai afastar a gente. Cara, ele não tinha noção nenhuma de que eu estava assim, saturado em relação à nossa amizade, não tinha como falar para ele, mas eu também fui errado. Eu, em vez de chegar para ele, falei: irmão, tu tá constante aqui em casa, a palavra de Deus diz pra gente não ser constante na casa dos irmãos, tal. Não, preferi falar com outras pessoas. E como ele era um homem de Deus também, o Senhor foi lá e falou o coração dele. Quando ele me falou isso, eu falei: meu Deus, me perdoa. E o que aconteceu? Realmente a nossa amizade se abriu. Deus falou o coração daquele jovem: essa porta vai se fechar. E Deus sabia, porque eu não estava sendo fiel na amizade. Por mais que eu gostasse dele, eu não estava sendo fiel ao meu amigo naquela época. A porta fechada também pode ser um não necessário para te impulsionar para o futuro. Às vezes você abre uma empresa, você está insistindo naquela empresa ali, você fica preso naquela zona de conforto, você está vendo que aquilo ali está te arrastando, que não está fluindo, mas não, aqui está caindo um pouquinho, vou ficar aqui, quando Deus tem algo maior para você. E aí Deus começa a fechar as portas, começa a fechar tudo, aí você fica desesperado, eu vou entrar em falência, o que está acontecendo? Então, ao invés de buscar o Senhor, buscar a direção de Deus para saber o que é, você fica reclamando, fica murmurando. Descansa no Senhor, bota o joelho no chão. Como o Thiago Brunet fala, quando uma porta se fecha, beleza, tem que ver por que se fechou, o que aconteceu, o que você fez. Agora, quando todas as portas se fecham, aí você tem que ver o que está acontecendo. Porque com certeza pode ser a mão do Senhor querendo te tirar desse lugar. E você tem que se alegrar com isso, porque o Senhor conhece o seu futuro. Essas portas fechadas necessariamente não quer dizer que são sinais de derrotas, mas sim de aprendizado para o futuro melhor. Tudo que você aprendeu aí nessa empresa aí que não deu certo, nessa empresa que você abriu, faliu, foi aprendizado lá na frente. Isso vai te servir um propósito maior. Hoje a empresa é pequena, não deu certo, você insistiu, mas Deus fechou. Não murmure. Deus vai te dar uma oportunidade maior, você vai ter uma experiência maior e um aprendizado maior e um propósito maior para a tua vida. E se você perceber, é geralmente nesses períodos onde a gente passa a depender mais do Senhor. Quando as coisas começam a dar errado, a primeira coisa é o quê? Você reclamar, murmurar: Senhor, por quê? Fala com o teu cônjuge, fala com o teu amigo. Depois você vai cansar, porque Deus ele não vai mudar o propósito dele em relação à tua vida. Se Deus está aqui, você está aqui, Deus não vai abaixar para te agradar. É você que vai ter que subir em inteligência e consciência e maturidade para entender o propósito dele. E aí quando você fizer isso, quando cansar de espernear igual criança, né, embirrada, gritar aquilo tudo e você reconhecer: Senhor, me perdoa, o que tu queres de mim? E aí você, né, com a tua maturidade, com o conhecimento que o Senhor vai te dar, você vai se igualar ao propósito de Deus na tua vida. Aí você vai entender tudinho. É assim que funciona. O apóstolo Paulo mesmo, nas suas viagens, né, muitas portas se fecharam, foi espancado em vários lugares. Ele falou sobre a questão do espinho da carne, que ninguém sabe, só ele que sabe. Esse espinho afligia ele, e toda vez que ele ia falar com Deus, o Senhor falava o quê? A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quem sou eu para comentar alguma coisa desse versículo? Mas você entende que quando você lê a Bíblia, Paulo era um cara muito letrado, sabe? Muito inteligente. Tinha uma vastidão de pessoas que admiravam a fala dele. Ele era considerado entre os fariseus. Então o orgulho de repente estava ali o tempo todo no coração daquele homem ali. E Deus tinha que abater ele o tempo todo. Ó, calma, você agora é meu servo. Você vê que ele repreendeu Pedro, não repreendeu errado, mas ele chegou lá e repreendeu. Ele devia ser aquele cara que se falava mesmo, sabe? Não se intimidava, mas o Senhor tinha que estar travando ele ali. Calma, você é um homem. Calma, você é mortal. Tinha que estar acalmando aquele homem, porque a natureza humana da gente é isso, é tendenciosa. Ela tem essa tendência a querer se achar demais. Não estou dizendo que é isso que aconteceu com Paulo. Isso é uma visão minha que eu tenho de Paulo. Me corrija se eu estiver errado. Eu acho que uma das grandes coisas que Paulo brigava era com o orgulho dele. Ele aprendeu a dar graças a Deus, reconhecer suas fraquezas, e esse homem foi usado tremendamente na vida de muitas pessoas e da nossa também, que a gente até hoje lê as cartas dele.
Da mesma forma, as portas fechadas sobre a nossa vida, as dificuldades quando vêm, isso faz a gente crescer em caráter, em perseverança, em esperança, em fé, em credibilidade ao Senhor, em paciência. E isso faz com que a nossa fé aumente a cada dia mais no Senhor, a nossa dependência fica maior ainda nele. Que a gente tem que fixar os nossos olhos, a nossa fé, não naquelas portas que se fecharam, mas temos que fixar os nossos olhos naquele que pode abrir todas as portas, aqui no presente, lá no futuro. É só com estalar de dedo, ele faz tudo acontecer. Até aquelas pessoas que não gostam de você, ele pode usar para te abençoar. Eu conheço uma pessoa que teve um probleminha com outra pessoa e saiu daquele setor onde essa pessoa estava como líder, sem saber que magoou essa pessoa. Aí sofreu em outro lugar, aquilo tudo, aí depois tentou voltar para lá. Até que teve de novo com esse líder falou, ó, você fez isso, fiquei muito chateado e tal, mas uma pessoa intercedeu por você, pediu por você, essa pessoa gosta muito de você e eu gosto muito dessa pessoa. E acabou puxando de novo. Por mais que o camarada não gostasse dessa pessoa, alguém amoleceu, adoçou o coração dele e acabou cedendo de novo. Viu que a pessoa era um excelente profissional e puxou de novo. Mas não foi a pessoa que amoleceu o coração do chefe, foi o Senhor. O Senhor usou aquela pessoa para amolecer o coração dele, para que pudesse chamar de novo aquela pessoa que estava orando, né? Para retornar para aquele setor, porque não estava aguentando onde ele estava. Então você viu o propósito de Deus, até mesmo aqueles que, não vou atacar, não quero você, mas tem que reconhecer que você tem caráter, tem postura, é um excelente profissional, é servo de Deus. Então faça como essa pessoa. As coisas estavam difíceis, não estava reclamando, estava orando, buscando o Senhor e com foco em Deus. E aí todo mundo na empresa ficou admirado e falou, você realmente é abençoado por Deus. A palavra de Deus diz que aquilo que Deus fecha, ninguém abre, mas também aquilo que Deus resolve abrir, ninguém fecha. Quando Deus quiser abrir uma porta, as pessoas vão se levantar influenciadas pelo inimigo para tentar te rebater, para tentar desanimar você, para tentar fechar as portas, mas não adianta. Fica tranquilo. Se a oposição vir, se o inimigo se levantar, fica tranquilo no Senhor, que Ele está contigo e Ele vai te ajudar. Descansa no Senhor. E tenha isso na sua mente, que essa palavra, a palavra de Deus, nos enche de esperanças. Quando as portas fecharem, nós temos a plena certeza que outra porta vai se abrir. E novos caminhos e novas oportunidades estão por vir sobre a sua vida, sobre a minha vida. Então fica tranquilo. Mesmo que você acredite que esteja demorando, o Senhor tem um tempo dele. Fica em paz. Fica firme e mantenha sua fé em oração, em busca da palavra. Busque orar com alguém de confiança. Fala, se expressa para alguém de confiança que você está sentindo no seu coração, que às vezes a gente não consegue orar por algo e alguma pessoa vai orar por você. Eu tinha algo que me prendia muito tempo. Até um dia eu fui na frente de uma igreja, recebi uma oração lá no altar, a pessoa orou por mim, uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, e ali eu fui liberto de algo aqui na minha mente que me incomodava muito diante do Senhor. É impressionante o poder de Deus. Que possamos estar diante das portas fechadas, confiando no Senhor, sabendo que Ele vai abrir essas portas no futuro e que através desse momento nós vamos aprender com as dificuldades, com a situação e vamos confiar na capacidade do Senhor de abrir as portas e lá na frente nós vamos desfrutar de um futuro maior. Amém? Então eu vou ficando por aqui, espero que essa mensagem tenha alcançado seu coração. Se você gostou da mensagem, deixa um comentáriozinho, se você tem algum testemunho para dar, se quer desabafar em alguma coisa, pedir a oração, escreve aí no comentário, a gente vai ler os comentários, a gente vai estar orando, a gente vai estar comentando, aquilo que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. Se você gostou do canal, tá vendo que o canal é novo, toda semana eu tô colocando aqui vídeos que falam da palavra de Deus. Se é isso que você gosta, se inscreve no canal, vem fazer parte da família. Clica no joinha para me entender que você gostou do vídeo, fica com o meu abraço e mais importante, fica com Deus.